Fala, meus lindos do sexto ano, professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hashtag fé que vai passar. Continuem fortes, principalmente com fé, que eu tenho certeza que a vitória é garantida, pessoal. Então vamos lá, a vitória já é nossa, tá? Basta somente ter fé. Uma viagem pela América, antes da gente entrar no nosso conteúdo de hoje, antes da gente entrar no tema, como vocês me solicitaram ali no Classroom, nós iremos corrigir as tarefas da página 142 em casa. 142 em casa. A primeira ali, o primeiro exercício que tinha era um quadrinho que era para vocês montarem ali com igual o exemplo que já tinha, né, no início do quadrinho ali. Quer ver? Ó? Grupos, caçadores-coletores, sambaqueiros e agricultores. E aí tinham 3 lacunas ali nesse quadrinho. Prestem atenção. A primeira, o período e a região que viveram os caçadores e coletores. Foram os primeiros a chegarem, né, gente? Então vamos lembrar aí, ó. Desde 11 mil anos atrás, no centro-oeste, nordeste, nas florestas sudeste ao sul. Esse já estava no quadrinho. Então vocês só iam seguir um modelo desse primeiro aí. Os sambaqueiros, eles viveram entre 7 e 5 mil anos, litoral brasileiro, na região que se estende desde o Pará ao Rio Grande do Sul. E os agricultores, professor, viveu desde 3 mil anos atrás, grande parte dele no atual estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e principalmente na região amazônica. Aí tá lá, ó, modo de vida, ali já tinha um modelinho para vocês, eram nômades, abrigavam-se em cavernas, em áreas abertas, enfim, esse era o modelo. E os sambaqueiros, lembra que nós falamos? Podiam se fixar por longos períodos, né? E onde tinham alimento em abundância, como peixes e moluscos. E os agricultores já eram sedentários, construíam casas e cabanas, praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Então era para colocar isso nos quadrinhos. O terceiro não era o modelo, o terceiro os outros 2 que eram modelos, né? Os agricultores e os sambaquis. Que utensílios que eles utilizavam? Então, os caçadores e coletores utilizavam instrumentos de pedra, arco e flecha e boleadeiras. Tá? Era uma arma ali que tinha. Tá? Então, eram esses os utensílios que os caçadores e coletores. Os outros 2 já estavam ali preenchidos. Conseguiram preencher? Não foi difícil, né, gente? Era só seguir o modelinho que não tinha segredo nenhum. Agora vem a 2. A 2 o prof não vai ler o texto todo com vocês, não. A gente já vai partir direto para as respostas, tá bom? Foi bem na 2 que eu vi que alguns alunos tiveram um pouquinho de dificuldade, mas se você parar para pensar do que nós estudamos sobre os indígenas do Brasil, você vai ver que é bem facinho, gente. Presta atenção. Por que a antropóloga critica a forma de como o Dia do Índio é comemorado no Brasil? Porque eles comemoram o Dia do Índio como se fosse o índio uma coisa única, um tipo único, tá? Sem as muitas diferenças, características que nós vimos que eles têm. Gente, índio não é um padrão só no Brasil. Existem várias tribos indígenas e cada um com a sua característica própria. E no Dia do Índio, normalmente, eles acabam generalizando tudo isso, tirando, muitas das vezes, o crédito da tradição de muitas tribos indígenas. B. Então, presta atenção na B. Então, professor, então o que é para a gente responder na A? Tá ali, gente, ó. Porque a comemoração do Dia do Índio se faz como se o índio fosse um tipo único, sem as mudanças, diferenças que caracterizam as centenas de grupos indígenas que vivem no Brasil. B. Comente a diversidade indígena no Brasil, com base no que você estudou e no texto agora já é a resposta, tá, gente? E no texto da questão, o aluno deve mencionar que vivem no Brasil mais de 300 grupos indígenas e que eles possuem idiomas, tradições culturais, formas de organização econômica e social e expressões artísticas
próprias. Então era essa a resposta da B. Repete para mim, professor, porque eu não entendi ainda. Com base no que você estudou no texto da questão, você deve mencionar que vivem no Brasil mais de 300 tribos indígenas, cada um com a sua cultura própria, com a sua expressão artística, o seu modo de vida e até a questão socioeconômica é diferenciada. E a C, aponte problemas que os grupos indígenas do Brasil vêm sofrendo que ameaçam sua existência e o seu modo de vida. Esse foi o nosso último conteúdo, né, gente? O que está ameaçando a existência dos índios? Principalmente aquela questão da demarcação de terras, né, onde garimpeiros, essas pessoas que extraem madeira, né, para as madeireiras, eles estão invadindo essas terras indígenas, matando muitos indígenas, forçando muitos indígenas a fugir de suas próprias terras. O interessante, sabe o que é? Eu sei que muitos de vocês, como está no sexto ano, não assistem o Fantástico, mas ontem, por incrível que pareça, eu estava assistindo e o interessante é que foi bem sobre esse tema que nós estamos trabalhando, sobre as terras indígenas que estão sendo invadidas, que estão sendo desmatadas, devastadas e fazendo com que muitas tribos indígenas ou eles se protejam ou eles acabam fugindo ou sendo mortos, enfim. Isso é um problema seríssimo para os índios, tá bom, pessoal? Então vocês já podem ir lá para a página 144 da apostila e agora sim a gente vai entrar no nosso conteúdo, uma viagem pela América. Ali nós vamos ver alguns tipos de sociedade, tá? Alguns tipos de organização social. A gente vai ver a organização igualitária e a organização hierarquizada. Professor, como assim? Explica para nós direito o que é uma sociedade igualitária e o que é uma sociedade hierarquizada, porque essas palavras são muito difíceis para nós no sexto ano. Prof, por favor, explica para nós. Vou explicar, pessoal. Calma, muita calma nesta hora. Presta atenção, sociedades igualitárias viviam basicamente da caça, da coleta e da pesca, compartilhando as tarefas e os alimentos obtidos, ou seja, eles viviam da caça, da coleta e da pesca e tudo aquilo que eles conseguiam com a caça, com a pesca, com a coleta, eles dividiam por igual. Não existia um que era mais importante e o outro que era menos importante dentro dessa sociedade igualitária. Não existia alguém que se destacava, eu sou o principal ou eu tenho mais direitos do que aquele outro. Não existia isso dentro da sociedade igualitária. Tudo era repartido de igual modo. Tá? Presta atenção, continuando aqui, ó. Entre alguns grupos há indícios de desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, da produção de cerâmica e de trabalho com metais. Como esses grupos eram pouco numerosos, haviam entre seus membros uma identificação muito forte, o que facilitava a tomada de decisões. Não existia um líder, gente, dentro da sociedade igualitária. Não existe como tinha muito nas tribos indígenas, por exemplo, até hoje no Brasil. Quem que é o líder, professor? Dependendo da tribo é o cacique que manda, o cacique que dá as ordens, ele que vai direcionar a tribo. Dentro da sociedade igualitária, não existia uma hierarquia, não existia um cargo. Agora veja a sociedade hierarquizada, pessoal, está nessa página, está no quadrinho vermelho ali, se vocês quiserem ir acompanhando o prof, presta atenção. Sociedade hierarquizada. Em algumas sociedades tivemos o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e da confecção artesanal. Com a produção de excedentes, como eles produzem mais do que aquilo que eles precisam para sobreviver, agora eles estão estocando, isso que é produção em excedente, produzir mais do que necessita, tá? E a criação de cidades, o que favoreceu a formação de extensos agrupamentos, o estabelecimento da relação mais desigual e até a formação de impérios. No topo dessas sociedades quase sempre estavam o governante e aquele que participava da administração, ou seja, agora dentro da sociedade hierarquizada existe alguém que governa, existe uma classe que se destaca, existe uma classe que tem mais direitos do que outras classes. Isso é a sociedade hierarquizada, tá?
Existe alguém mais importante, depois menos importante, e assim vai indo, né, até chegar naqueles que produziam. Tá bom? Presta atenção que agora a gente vai entrar nos nossos 3 povos ali, que começamos na aula passada. Quais eram? Vocês lembram? Vamos lá, pessoal. Vamos lá utilizar essa memória aí. Vamos. Vocês estão em casa e precisam exercitar a memória de vocês. Professor, eu lembro. Vou falar. Maias, astecas e incas. É isso mesmo. Quem lembrou desses 3 povos está corretíssimo. Presta atenção. Entre os povos que habitaram a América e estabeleceram organizações hierárquicas, destacamos os astecas, no atual México, os maias, atualmente México, Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, e os incas nos Andes, em região que corresponde ao Peru, Chile, Colômbia, ao norte Argentina e Argentina ao sul. Eram sociedades populosas, olha o que eram eles. Eram sociedades populosas, responsáveis, por exemplo, pelo desenvolvimento de técnicas agrícolas e de edificações, além de saberes de astronomia e matemática. Organizaram cidades, tinham governos instituídos e diferenciavam socialmente seus membros de acordo com a origem e o papel que desempenhavam na sociedade. Gente, é bem interessante essa história dos maias, astecas e dos incas, que eram povos bem desenvolvidos. Só para vocês terem um exemplo, do mesmo jeito que os egípcios construíam pirâmides, tá? Esses povos também construíam pirâmides aqui, não era como a do Egito, aquela pontuda, né? Pontando para cima, mas eram edificações bem semelhantes, com degraus ali, mas bem semelhantes. Então, nós temos pirâmides na América também, feita por esses povos, grandes edificações, grandes cidades, tá? Esses povos já eram um povo bem desenvolvido na parte da matemática, da astronomia. Por exemplo, nós temos o calendário maia. Gente, é bem interessante, porque eles acharam só parte do calendário maia, e essa parte do calendário maia, se eu não me engano, ou ia até 2018 ou 2019, e aí vieram até com algumas teorias do fim do mundo, porque ali acabava o calendário maia e agora não tem mais nada. Depois acharam outra parte do calendário, tá, gente? Mas é bem interessante, né? Como eles já eram evoluídos, eles já tinham um calendário próprio, eles já estudavam, né, os astros, eles já tinham essa visão de universo, né? Eles já tinham a matemática, a física, porque na construção das pirâmides também era muito utilizado isso. Então era um povo bem desenvolvido para a época, gente, e que viviam aqui na América, tá? Esses povos foram dizimados pelos europeus. Como assim, professor? Ai, que cruel! Nossa! Enfim, gente, os europeus acabaram com muitos desses povos, mataram mesmo, tá? Exterminaram esses povos da América, tá bom? Dando uma continuidade ali, tá? E agora a gente vai continuar na nossa próxima aula, a página 145, porque ali tem uma história bem legal ali, tá? É a mitologia maia. E agora, quando entra nessa parte mitológica, sempre tem algumas histórias bem interessantes, bem legais. Mas a gente vai deixar para a próxima aula para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? A nossa tarefinha de hoje está na página 146, atividade 1, A, B e C. Página 146, atividade 1, A, B e C. Não deixem de fazer a tarefa, porque é através da tarefa que o prof está dando a nota global, é através da participação das aulas, é através de participação ao vivo das aulas, tudo isso o prof está analisando para fechar a nota de vocês. Então não deixe de fazer as tarefinhas, gente. O prof está deixando agora 2 dias, vocês viram que agora o prof colocou um limite ali para a tarefa, até para forçar vocês a fazerem, porque eu estava vendo que muitos alunos estavam relaxando um pouco, deixava lá para frente, às vezes não fazia, esquecia. Então 2 dias o prof vai deixar aberto a tarefa para vocês ali. Tá bom? Qualquer dificuldade na tarefa, iremos tirar na nossa próxima aula, como o prof tem feito. O
prof tem corrigido a tarefa e depois o prof entra com o conteúdo. Qualquer dúvida que ficou da aula de hoje, da sociedade igualitária, da sociedade hierarquizada e desse início aí sobre os maias, os incas e os astecas, é só colocar ali no Class 1 que o prof vai estar de plantão solucionando. E eu não sei se... professor, sugestões também. Professor, você pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Eu aceito sugestões, estou aberto a sugestões. Tá bom, pessoal? O prof está morrendo de saudade de todos vocês. Um beijo no coração e fui!